Olá, muito bom dia. É muito bom ter você conosco aqui em mais uma edição do MENAP. Então, o MENAP é a masculinidade restaurada, uma transformação necessária. Nós estamos abordando um livro chamado O Homem Nota 10. Né? Aliás, me empresta aqui, pastor, né? Por gentileza. Aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Homem Nota 10, está dando para enxergar aí? Né? Ok. Estamos no 10º capítulo, que nós tratamos, o assunto de hoje é o não avarento. Você é avarento? O seu marido, o seu filho, o seu pai é avarento? Né? Então, como é que nós lidamos com essa questão? Né? A questão financeira, nos dias de hoje, é uma coisa, acho que delicada, complicada, que 80% dos brasileiros estão endividados, né? E nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Então, às vezes, gasta demais no que não precisa e em outras coisas, o pessoal é mão fechada, né? E vamos abordar esse assunto aqui. E não tem ninguém melhor do que para abordar esse assunto do que o nosso querido e amado pastor Tiago, né? Homem de Deus, que conhece bastante a palavra e vai discorrer sobre o assunto aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, Fabrício. Bom dia para você também que está nos assistindo. Aqui o programa MENAP, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre não ser avarento, né? Um tema importante que as Escrituras falam, né? Sobre o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro e a forma como nós devemos, então, ser bons mordomos de Deus nesse aspecto. E nós convidamos você a participar conosco, não somente, né, assistindo aí, mas também compartilhando, também comentando, fazendo perguntas. O Renato vai estar ali, né, de olho também no YouTube, para que a gente possa ter essa interação, e com certeza a sua participação também acrescenta muito aqui para a gente. Fabrício, como você está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham de casa, do trabalho, né? Enfim, mais um prazer de estar aqui reunidos para trabalharmos, né? Pensarmos, refletirmos em cima de mais um tema, né? Que é de suma importância para nós homens. Ok. Amém. Só deixa eu acertar aqui, pastor. Vamos lá. Então, posso entrar direto em pergunta já, pastor? Claro, pode sim. Já pode engatar a quinta marcha já? Então, vamos lá. Aqui, ó. O que podemos entender por avareza? Avareza, ok. Uma coisa interessante, se a gente for fazer, por exemplo, uma pesquisa, né, sobre assuntos mais falados da Bíblia, sabia que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que o céu? A Bíblia trata muito mais de temas relacionados ao dinheiro, à mordomia do dinheiro, ao ganhar dinheiro, a como nós nos relacionamos com esse dinheiro, do que propriamente fala do céu. É claro que aqui não é o nível da importância em si, mas é o nível de como Deus revela na sua palavra a importância que nós devemos dar a esse assunto, né, de uma forma bíblica, de uma forma que seja realmente entendida no aspecto de que Deus como meu Senhor, e Jesus trata isso no Evangelho, né, sobre não podemos servir a dois senhores, e o outro Senhor que ele coloca nesse sentido, né, o possível Senhor, é Mamon, é o Deus das riquezas, Deus do dinheiro. Então, fazendo essa questão, essa reflexão que Jesus coloca a respeito dos senhores, o falar desse tema ele é muito importante porque não só tem a ver, e aí uma coisa interessante, a avareza, né? Normalmente nós pensamos que a avareza é específico de um grupo de pessoas, né? Que grupo de pessoas? Pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro. Então a gente tende a dizer assim, quem é o avarento? Aquele que tem muitas riquezas, ele vai tendo mais e ele vai cada vez mais acumulando. Só que as Escrituras nos mostram que o avarento não está relacionado à quantidade de dinheiro que você tem, mas a Bíblia retrata o avarento como aquele que tem amor pelo dinheiro. Então você pode ter 20 reais no bolso e ser avarento. Você pode ter 20 milhões no bolso e ainda ser avarento. Então é interessante que a avareza, ela, de forma bem resumida, é o amor ao dinheiro, ou seja, eu permito que os desejos, né, da minha vida, os desejos do meu coração, sejam direcionados, sejam inclinados, né? Jesus fala sobre um desejo ruim, né, um desejo mal direcionado para as coisas que são relacionadas aos bens materiais. Então a avareza tem a ideia, né, o próprio livro traz aqui para a gente a ideia do cobiçoso, de sorte da ganância, né? Ou seja, junto com a avareza tem outras questões importantes, como a pessoa cobiça, né? Então, às vezes, para que ela tenha o que o outro tem, ela precisa ser avarento para poder, então,
ter aquilo ali, né? Ou seja, possuir aquilo. Outra característica é a sorte da ganância, quer dizer, ela faz tudo e alguma coisa sempre pelo valor financeiro, sempre pelo dinheiro, né? E a Bíblia relaciona muito isso também com a questão do líder, né, do pastor, aquele que pastoreia não por sorte da ganância, mas por amor ao rebanho. Então Pedro nos lembra disso também. A outra coisa que a Bíblia relaciona com a ganância é o lucro indevido, né? Você então tem lucro sobre a vida de outros irmãos, a vida de outras pessoas, só que são lucros indevidos. A Bíblia fala também sobre não amar ao dinheiro, né? Ser o desinteresseiro, não cobiçar lucros vergonhosos, né? Então eu vou esqueceu, né? Aconteceu alguma coisa. Por exemplo, a avareza, ela pode ser, hoje quase a gente não faz mais isso, né? Mas ainda existe, porque hoje tem os cartões da vida e tudo digital, eletrônico, né? Então, mas sei lá, você passa ali no ônibus, né? O cobrador te volta 10, 20, 30 centavos a mais, você vai no mercado, paga, volta, ou não é cobrado alguma coisa. O avarento, ele sempre vai pensar assim como oportunidade, a oportunidade de reter aquilo e dizer, olha só que coisa boa, a pessoa não viu, a pessoa não cobrou corretamente, né? Então ele está constantemente vendo e percebendo uma maneira equivocada de ter um lucro com relação àquilo, né? Fala também sobre uma ambição, só que uma ambição pecaminosa, né? Não é errado, não é pecaminoso querer ter dinheiro, né? Isso não é pecado em si. O pecado em si é a raiz, né, de todos os males. A Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro, quer dizer, permitir que o dinheiro governe a minha vida, permitir que o dinheiro então possa efetivamente, né, influenciar nas minhas decisões com relação ao que eu compro, o que eu vendo, como eu me relaciono com as pessoas. Então, o avarento não é aquele só que tem muito, o avarento se relaciona com aquele que confia no dinheiro, que ama no dinheiro, que tem sorte da ganância. E aí pode ser um pobre, pode ser um rico. Importante também, pastor, que o avarento, ele tem essa tendência a ter um amor excessivo ao dinheiro, e esse amor ao dinheiro faz com que o dinheiro se torne o senhor da sua vida. Também. Em vez do dinheiro servir a circunstâncias normais para ser bênção na vida da própria pessoa e para que ele também possa abençoar outras pessoas, não. O dinheiro torna-se mais importante do que as pessoas. Os bens se tornam mais importantes do que as pessoas. Então, o avarento, ele tem esse apego excessivo ao dinheiro. E esse apego, na mente dele, no coração do avarento, justifica todos os seus atos. Exatamente. E, na verdade, a gente vê que o que a Bíblia tanto condena não é a pessoa ser rica, mas é esse apego excessivo ao dinheiro. É o escravo do dinheiro. Se torna escravo do dinheiro. E com isso, o grande problema é que ele abre mão de vários princípios em decorrência do lucro. E muitas vezes um lucro, o quê? Injusto. Exatamente. Um lucro ilegal, onde tudo fica justificável diante do apego excessivo ao dinheiro, ou seja, do lucro excessivo, da conquista. Então, o que vale para ele é justamente isso, né? E algo interessante, tem uma frase que diz assim, sobre a avareza, né? Uma pessoa escreve e diz assim, o interessante é que isso não está ligado ao quanto nós temos, como eu disse anteriormente, né? Mas ao quanto nós amamos o que temos e o quanto desejamos ter mais, né? Então, por exemplo, em algumas passagens que fala sobre o dinheiro, Mateus capítulo 6, o livro de Provérbios também, capítulo 15, capítulo 28, Paulo fala em Romanos 1, 29, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, em Gálatas 5, em Efésios 5, em Colossenses capítulo 3, em Tito capítulo 3 e em 2 Timóteo também, né, que fala sobre a manifestação da maldade nos fins dos tempos, é aquele homem que tem uma avareza, né, que tem uma sorte da ganância. E é interessante que isso está ligado, né, ou seja, a Bíblia fala a respeito que a avareza ela é uma idolatria. Né, porque se você fala sobre adoração, né, Jesus coloca a avareza num contexto de adoração, né, você não pode servir, adorar, prestar culto a dois senhores, porque você vai amar mais a um e vai rejeitar o outro, e ao contrário. Então, o desejo cobiçoso, né, pelo dinheiro está colocado num contexto de idolatria, de adoração. Né? Eu adoro então o dinheiro, no sentido de que ele me serve, e o que eu sacrifico, né, porque todo ídolo exige um sacrifício. Então, o que eu tenho que sacrificar? Talvez a minha moralidade, né? Talvez a verdade.
O que eu tenho que sacrificar para ter aquilo que eu quero? E a avareza pode levar uma pessoa a ter esse relacionamento constante, né? E o problema também da avareza, que geralmente ela é insaciável. A pessoa que é avarenta, ela não tem limite, ela não consegue estabelecer um padrão. Não, quanto mais, sempre melhor, não há limite. E nesse contexto, Provérbios 27, 28 diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Porque o nosso Criador, conhecendo a criatura caída em virtude do pecado, sabe justamente nesse contexto de termos um ídolo no coração, de criarmos um Senhor no nosso coração, quando Deus não está ocupando esse espaço devidamente que deveria ser preenchido por Ele. Quando colocamos, né, algo no lugar, se torna senhor e não tem limite para isso, infelizmente, porque o homem é assim, ele não tem limite. A queda espiritual do homem faz com que ele perca os limites de tudo, e dentre eles a questão do dinheiro na vida da pessoa. E é interessante essa mudança, né? Ou seja, Deus cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden para que ele pudesse governar, para que ele pudesse então lavrar ali. E tudo que estava ali pertencia a Deus, mas o homem era um bom, né, administrador, gestor, um bom mordomo, um gestor. E de repente, após a queda, mas ele tem a sensação de ter domínio sobre aquilo, no sentido não só de gerir, mas agora de posse, né? Então isso é meu, agora tudo é meu. Então, o relacionamento do homem com as questões materiais, com aquilo que Deus oferece, porque isso é um princípio importante. O que temos não é nosso, vem das mãos do Senhor. Então, eu trabalhei o mês todo, mas eu trabalhei, mas eu me mereço esforcei, isso, né? Eu mereço, tudo bem, mas quem te deu a saúde, quem te deu a vida, quer dizer, se a gente for jogar na mesa tudo que nós temos, o que Deus nos deu, o que, né, tudo, na verdade, não tem nada sobre a mesa que não venha dele. Até mesmo a capacidade de criar, a capacidade de pensar, a capacidade de estudar, nós sabemos que são atributos comunicáveis do nosso Deus, né? Então, hoje, claro, com a mancha do pecado, pessoas podem criar para o mal, podem querer, né, desejam o mal, como um tema que nós estamos falando aqui, mas não existe nada do que nós temos que não tenha vindo do Senhor. No sentido de ter, no sentido de, né, material. Então, a avareza, ela tira essa perspectiva da gente, né? Então, o que é a avareza? É o amor pela quantidade, né, é o amor ao dinheiro. Isso não tem a ver só com quantidade, mas eu posso ter pouco e amar aquele pouco, e sempre com o desejo de ter mais. Sempre com o desejo de ter mais. Agora, não é pecado desejar ter mais. O problema é quando o nosso desejo vai de uma forma egoísta, né? Eu quero ter mais simplesmente para o meu autossustento, simplesmente para o meu benefício, para usufruir de tudo isso, e não compartilho, e não penso no reino de Deus, e não penso na pregação do Evangelho. Então, é um relacionamento onde, inclusive, o dinheiro domina o coração. Porque o dinheiro é motivo hoje de muita briga, né? Então nós vivemos numa sociedade violenta também por causa do dinheiro. Nós vivemos casamentos, né, e temos escutado de casamentos que são destruídos por causa do dinheiro, né? Você tem briga entre irmãos, né? O pai vem a falecer, a mãe vem a falecer, tem herança, briga em família. Quantas vezes a gente escuta pessoas, né? Você é advogado, você deve pelo menos, né, ter ouvido, se não trabalha nessa área, mas entender o quanto as pessoas brigam, né, por causa irmãos, né, de sangue, né, familiares. Quer conhecer uma família, pastor? Basta o primeiro inventário. Exatamente. E ali você vai conhecer realmente o coração de cada pessoa na família. Exatamente. Então, perceba como esse tema é importante, porque é relacionado mesmo à questão de idolatria. E mexe muito com as pessoas. E mexe com as pessoas. Quer dizer, mas vai ficar com 20%, eu vou ficar com 15%, mas, né? Então, tudo ali, a pessoa sempre faz alguma coisa, né? Muita gente pensando sempre no lucro, né? Pensando sempre em algo que traga um benefício particular para ela. O doutor Fabrício falou de inventário, né? Você vê lá o problema que a avareza traz, né? Porque o que acontece? Ele gera muitas mágoas. A questão muitas vezes ali parece que é o dinheiro, mas assim, tem muita mágoa por trás dessa questão de inventário. Já tive que enfrentar esse tipo de situação na família e vi casos de amigos e tal, você vê muitos ressentimentos por conta disso. É que o avarento, ele sempre vai encontrar uma justificativa. Exatamente. E o pecado, ele é assim. Geralmente, quando nós pecamos, a gente sempre encontra uma muletinha. Eu penso assim, eu ajo assim, por quê? Por causa... Você sempre tem uma justificativa. Só que, por trás de tudo isso que está, o
pecado, a natureza pecaminosa, o apego, o egoísmo ao bem, a um próprio sentimento, mas por trás de tudo isso, sempre o pecado. Mas vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. A sexta marcha, vai. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, pastor, é a raiz de todos os males. Uau. A Bíblia fala sobre a ideia de que, claro que a Bíblia também retrata, né, você pega Gálatas e todas as outras questões, que traz o aspecto de que a maldade do coração também é manifestado, né, por outras raízes de pecado. Né? Então, quando a Bíblia fala que a raiz, né, de todos os males é o amor ao dinheiro, como nós falamos anteriormente, isso está relacionado, né, com o desejo que eu tenho, né, e o dinheiro traz essa questão da posse, né, do relacionamento. O livro traz uma coisa assim interessante, ele fala assim, o homem, né, e de Deus e o líder espiritual não estão isentos desses males. Né? O desejo por posse, riquezas, conforto e bens leva alguns a sacrificar a ética em prol de benefícios materiais. Né? É uma das características dos últimos dias, quando os homens serão egoístas e avarentos. Né? Então, essa perspectiva, principalmente falando aqui no contexto de homem de Deus e de líder, né, nesse sentido aqui, até do pastoreio, do presbiterato e tal, porque a raiz de todos os males é porque ali o homem, quando ele tem a posse, né, nesse sentido, não só, mas um dos sentidos ele vai cada vez desejando mais, ele vai possuindo mais, ele vai tendo posse e quer dizer, não é o amor ao dinheiro revela, na verdade, né, o desejo profundo de um coração que sempre quer mais, como o Fabrício leu aqui, que sempre quer acrescentar, que sempre quer se envolver com aquilo. É insaciável. Exatamente. Então, né, o fato de ser insaciável vai levando à prática de outras coisas, né? No sentido de, talvez, buscar envolvimentos com mulheres, depois com bebidas, né, depois com vida luxuosa. Né? Então, você percebe, né, a gente vê muito assim, a pessoa às vezes, somente no Brasil, né? Claro que fora também, mas no Brasil, a pessoa ela ganha muito dinheiro por alguma razão, né? Seja herança, sei lá, ela faz lá um jogo que ela faz lá, enfim. Então, de repente, ela fica milionária. Aí passa 2 anos, o que ela tem? Mostra lá a reportagem da pessoa, depois de 2, 3, 4, 5 anos, ela não tem mais nada. Né? Ela acabou, ela pegou o dinheiro dela e simplesmente... Porque o dinheiro traz essa questão também, né, o amor dele, até mesmo a sua quantidade, a possibilidade de desfrutar, de forma como a Bíblia diz, regaladamente das coisas que esse mundo oferece. Né? Tanto que Jesus fala sobre essa história daquele homem, né, que juntou em seus celeiros, de repente ele viu, não cabia mais, falou, agora eu vou juntar muito mais, e aí o Senhor vem e fala assim, louco, hoje pedirão a tua alma, o que você tem para dar em troca? Então, essa reflexão de que o amor ao dinheiro, quer dizer, o ser senhoreado pelo dinheiro é a raiz dos males, no sentido de que vai levando a outros pecados, né? Vai levando a outras situações. Então, às vezes a pessoa que ela adquire, que ela tem esse desejo, ela pode roubar para ter, ela pode matar para ter, ela pode enganar pessoas para ter aquilo ali, ela pode, como eu disse, abrir mão da sua moralidade para isso, ela pode abrir mão da verdade para isso, ela pode esconder da família para ter o lucro, ela pode, enfim, há muitas possibilidades dessa raiz do amor ao dinheiro, né? Inclusive, não tem limite, né? Traição, por exemplo, né? Adultério, então tudo está, porque a pessoa tem dinheiro, ela vai ser também talvez mais visada, não a quantidade, mas o que ela talvez se coloque, né, se porte, talvez a pessoa nem tem muito, mas ela se coloca com alguém que tem bastante. Então, vai trazendo o orgulho, né, também aquela realização de conquista própria, quer dizer, eu cheguei até aqui por mérito meu, né, que é a meritocracia, né, que é diferente, obviamente, de entender que o que temos vem do Senhor. Então isso está relacionado com outros tantos pecados da vida, né? Então isso é importante guardar o coração nesse sentido. E é bom também a gente pegar como exemplo a própria realidade do nosso país, sim, porque encontramos um país tão injusto, tão desigual como o Brasil. Sim. Isso está ligado a quê? Justamente ao amor ao dinheiro, onde políticos avarentos, com amor demasiado ao dinheiro, abrem mão da sua função de zelar pelo bem social, em detrimento do bem da população. O que eles fazem? Enchem o bolso de dinheiro.
muitas vezes políticos corruptos, juízes corruptos, né, que agem, praticam injustiça por amor ao dinheiro. Então, quando a gente pensa no Brasil como um todo, por que o nosso país é tão desigual? Porque nós somos desiguais. Não existe só uma casta de político corrupta. Quando a gente fala, a sociedade toda está doente. Coração Por do isso homem, que o né? nosso Brasil, ele está nesse estado. É porque a população também se vende, vende os seus princípios em amor ao dinheiro. Então, isso é um contexto generalizado, porque a gente, muitas vezes, temos o costume de colocar a culpa nos políticos, né, e na justiça. Mas o nosso coração é corrupto, e isso precisa de tratamento. Enquanto nós não pararmos e encararmos essa realidade, que cada um de nós precisamos de mudança, o nosso país vai continuar atolado numa corrupção. Em Amós 2,6, a parte B do versículo, diz assim: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Sim. Então, isso é muito perigoso, quando o amor ao dinheiro se sobrepõe aos princípios e ao próximo, né? Então, isso é muito devastador. Esse tema, ele não está no livro por acaso. Avareza, o cara que é muito seguro com dinheiro, não para por aí. Não é. É que o Isso dinheiro... é simplista, né? O Sim, fato de dizer, é gente que não exato. gosta. Você é avarento, você não gosta de gastar. Não existe um desejo muito mais profundo por isso, Exato. né? Toda uma motivação está Exatamente. ligada ao dinheiro. É uma ganância Uma que ganância. você tem lá e que você acaba ficando Cego? completamente cego. Sim, sim. Né, e acaba prejudicando muita e muita gente. Né? Vamos lá. Como é que o meu coração é revelado no modo em que eu me relaciono com o dinheiro? É interessante que o David Murray, o autor, ele coloca assim, o uso, né, o abuso do dinheiro é um dos indicadores mais afinados do estado do coração, né? Jesus deixa isso bem claro quando ele disse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, ou o Senhor também diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Né? Inclusive, Mateus 6, 24 está dentro, né, do Sermão do Monte, que fala sobre a integridade no reino de Deus, né? Ou seja, a forma como o Senhor então traz o seu reino, né, o reino dos céus, o reino de Deus. Mateus fala sobre isso e como então é a ética do reino, né? Então, enquanto os fariseus e a sociedade se manifestava ou se relacionava pecaminosamente com o dinheiro, o Senhor Jesus traz uma nova ética, né? Ou seja, você não pode servir a dois senhores. E a ideia aqui, o autor coloca uma coisa interessante, que Deus e o dinheiro aqui, comparado, né, nesse sentido pelo próprio Cristo, eles representam, né, sistemas de valores contrários. Né? Então, completamente contrário. Então, a falta, né, de entendimento nisso. Então, o meu coração é revelado, né, em questões pequenas. Então, por exemplo, sei lá, quando eu penso naquilo que eu ganho, como que eu penso nisso? Quer dizer, quando eu faço a minha conta lá do mês, quando eu fecho, né, o meu orçamento familiar e tudo mais, eu estou pensando só em mim, só na minha família, só no meu ganho, mas o que eu penso da igreja, né, do reino, da obra missionária, da sociedade, do próximo, né, como eu posso, né, ajudar? Nós chegamos num tempo de pandemia, né, e eu vi algumas questões assim que me deixaram felizes, né? Inclusive nós vivemos isso em casa. Um exemplo, né? Nós temos 2 filhos, as escolas fecharam, estudar em casa, né? Só que os meus filhos iam, né, no transporte lá que a gente pagava para levar até a escola, né? E aí nós sentamos, né, para fazer as contas, né, do orçamento mensal da família, e aí então a escola avisou que a gente não precisava mais mandar, todo o sistema ia ficar em casa. Mas aí tem aquela pessoa que organizou, planejou a sua vida, e aquele é o ganho dele, e de repente ele vai ter que parar de levar, né? Então nós conversamos ali, oramos e pensamos assim: não, a gente vai continuar pagando. Nós fechamos um contrato, e ele não sabia da pandemia e nem a gente. Mas, né, na hora a gente pensa assim: opa, olha que bom, acho que não vou precisar mais pagar. Estou falando questões que a gente pode ter, né? Mas a gente pensa também no outro. Claro que isso não é algo natural para nós. Não é algo natural. Meus irmãos, não é algo natural. Não é algo natural. No sentido de porque até mesmo às vezes aquele que é mão aberta,
que oferece coisa para as pessoas, não é que ele é generoso por si mesmo ou naturalmente. É porque, não estou fazendo julgamento ilícito aqui, mas a ideia é, às vezes a pessoa ela compartilha para que de alguma forma também ela receba um benefício para isso. Né? Para que ela seja vista, para que ela possa projetar a sua aparência, então, né, ter visibilidade ali. Então, uma coisa importante é, nós não somos generosos, né, naturalmente, nós precisamos da ação do Espírito de Deus na nossa vida, da palavra nos ensinando com relação a isso. Né? E é claro que Deus pode usar, né, de forma ampla e na sua soberania, e na sua graça comum também, homens que nem conhecem o Senhor, mulheres, para ofertar, como nós vemos, né, pessoas ofertando na obra do Senhor, né, enfim. Só que é interessante que o dinheiro, como eu relaciono com ele, revela o meu coração no estado de sistema de valores, de senhorio. Isso a gente pode perceber no dia a dia da nossa vida, né? Então, como a gente tem a oportunidade de ajudar o outro, mas a gente fala assim, não, mas eu não vou ajudar, vai faltar aqui. Não, guardar é o mais importante, porque nós temos aquele sistema, eu sei que é importante, né? A gente faz isso, pratica isso em casa, vocês são, né, o Renato de empresa, você tem o escritório, né, trabalha no escritório, enfim, é importante, né, ter uma organização financeira na vida, isso é muito importante, né? Uma disciplina. Disciplina. Só que nós somos ensinados desde pequeno que esse relacionamento está muito mais voltado para a idolatria, né? Ou seja, guarde dinheiro, guarde dinheiro. Então, o guardar se tornou tão importante, muito mais do que ser generoso. E aí, então, revela o meu coração, porque a seguinte pergunta de Mateus capítulo 6, quem é o meu provedor? Quer dizer, se eu tenho a oportunidade de tirar do meu bolso e abençoar a sua vida, mas eu falo, não, eu vou reter, porque depois eu vou passar necessidade. A pergunta é, quem é o meu Senhor? Quem é o meu provedor? É muito mais profundo, né? Eu não estou falando aqui de gastar como se não houvesse amanhã. Sim. Né? De ajudar corretamente. Às vezes a intenção também, a intenção pecaminosa de pessoas que querem se aproveitar de outras, a gente sabe disso. O texto fala, quer dizer, você tem a avareza aqui, mas também você tem a avareza do outro lado. Nesse sentido, né? Agora, a questão importante é, quem é o meu Senhor? Eu vivo na dependência de quem? Se eu tirar um pouco aqui, quer dizer, vai faltar para toda a minha vida. Então, essa ideia do ídolo de guardar... Porque o que acontece? Né? Se tornou um ídolo assim, no tipo... Os jovens hoje, né, vão pensar em casamento, pensam assim, não, mas eu ainda não tenho apartamento, ainda não tenho isso daqui, não tenho isso daqui, vai ter filho, não posso ter filho, por quê? Porque eu não tenho apartamento, porque eu não tenho... Então perceba que os valores, né, não, mais uma vez, não é errado, não é pecado ter coisas, não é pecado. Se programar não é. Se você tem a oportunidade de fazer isso, né, se você estudou, se você cresceu, né, profissionalmente, você pode fazer isso, graças a Deus. A Bíblia ensina, né, você vai construir uma torre, você tem que fazer um orçamento. A Bíblia é clara em dizer isso. Só que isso não é o que deve movimentar o meu coração. A questão que é o foco. É o foco. É o foco. Se nós tivermos o foco na palavra de Deus, nós vamos ter equilíbrio, vamos ter sabedoria na lida com as finanças, né, na justiça. O senhor falou lá do pessoal do transporte das crianças ali, né, da perua escolar. Poxa, ela, bom, legal, é uma despesa que eu posso abater do meu orçamento doméstico, mas ela depende disso. Exatamente. Eu assinei o contrato, então o que acontece? Você praticar, né, a palavra de Deus, o ensinamento e sendo justo com as pessoas. Sim. Porque todo mundo fala, olha, ninguém quer ser injustiçado. Ninguém gosta de ser injustiçado, ninguém quer. Só que quando pode estar nas suas mãos ali, poder escolher o que é o certo, o que é o justo, o que é o honesto, muitas vezes não, isso aqui não é nada demais e acaba passando batido. E a questão de saber que Deus é o Deus da provisão. Rapidamente aqui eu vou falar. Normalmente o japonês, né, não sei se dá para perceber, gente, eu sou descendente de japoneses, né? Né, se você não falasse, vocês não iam saber, nem ia perceber. Isso, ainda bem. Olha aí. Ainda bem que eu falei, né? Então, assim, os japoneses, isso no mundo inteiro, né? Tem japa no mundo inteiro. O que acontece? Nós passamos por uma guerra. E a guerra vem uma economia de guerra, e o país que é derrotado numa guerra, os despojos ficam... Quem venceu a guerra toma toda a propriedade. Isso aconteceu com os japoneses. Então, o que acontece? Eu sempre cresci nesse meio, de que tudo era muito difícil, que não tinha condições. Então, assim, eu era assim, mão fechada mesmo. Era muito mão fechada. E tinha muito esse negócio, não, eu trabalhei, eu fiz, eu conquistei.
até conhecer a palavra. Então, não tinha aquela noção que Deus é o Deus da provisão. Exatamente. Deus é que manda. Então, o que acontece? Se você, de fato... E é claro que nós temos essa dificuldade, o senhor falou da questão cultural, né? Porque isso nos é embutido na nossa mente desde muito novo. Não tem problema nenhum em você ter uma boa administração financeira. Exatamente. Mas a questão é ter foco. Imagina só, que o pessoal hoje em dia é tudo mais fácil, né? Então você pega a câmera, autofoco, você tem o rádio lá. Vou falar um negócio assim, o pastor Tiago não tinha nem nascido ainda. Mas lembra do rádio que era com botão? Fabrício sabe. Fabrício, né? Então, assim, você tinha que virar o botão lá do dial para ajustar o dial. Se ficasse 1 milímetro fora lá da estação, o negócio, o som era horrível, né? E o que acontece é a mesma coisa. Acho que se nós estivermos alinhados com a palavra do Senhor, tá, você vai ter lá um som, uma visão, tá, uma vida regalada, e não vai faltar, porque Deus é o Deus da provisão. Né? É isso, pastor? Exatamente. E também, hoje a gente tem aquelas propagandas assim, como ter o seu primeiro milhão, né? Eu já tenho 20 anos, eu tenho meu primeiro milhão, né? Então, claro que, como eu disse, não é errado ter, não é errado trabalhar, não é errado possuir. Inclusive, Deus usa riquezas e posses para o crescimento do seu reino. A gente sabe disso, né? Nós somos aqui, como Igreja de Pinheiros, abençoados por Deus, por tanto irmãos, irmãs e pessoas, às vezes, que nem são daqui e compartilham conosco, né? Então, isso é uma grande bênção do Senhor. O problema aqui é o que Jesus define, né? O amor ao dinheiro, o senhorio do dinheiro na nossa vida. Ou seja, nós nos tornamos, então, descontentes, porque essa é a ideia, né? Eu sou em todo momento descontente com aquilo que eu tenho. Então, eu posso estar contente com pouco, com muito, como Paulo descreve, mas o meu verdadeiro contentamento não vem do quanto eu tenho ou do quanto eu não tenho, mas vem do Senhor. Paulo fala isso: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei, né, ser humilhado, mas também ser honrado. Sei ter muito, mas também sei ter pouco. No sentido de que eu devo desenvolver um contentamento, eu não, mas por meio da palavra, por meio do Espírito, né, no meu coração, desenvolver um contentamento, porque isso tem a ver, né? Ou seja, às vezes a pessoa avarenta, ela nunca está contente. Sempre está faltando alguma coisa na visão dela. Então, falta. E aí essa é a ganância, né? O desejo de buscar, de possuir, de né, ter riquezas simplesmente para o seu próprio bem-estar. Que é aquela sensação de sempre me está faltando alguma coisa. Nada, né, está aí de uma forma mais ampla, trazendo alegria e uma preocupação muito grande, né, em perder sempre, ou em ganhar mais. Não dorme, ansiedade, enfim, vários fatores aí que contribuem para uma manifestação do coração. Olha só que interessante, né? A gente vai, às vezes, como vai revelando o nosso coração, né? A gente vai, sei lá, comer uma pizza juntos com os amigos, alguma coisa assim, né? Aí chega na hora da conta, né? Então, sei lá, eu vou com a minha família, você vai com a sua, você vai com a sua. Já é tenso ali quando o garçom chega e pergunta assim, põe na comanda de quem? Já não é uma coisa... Olha só como é o nosso relacionamento com o dinheiro, né? Você põe na comanda de quem? Você fala, aí a pessoa, né, abaixa a cabeça. Não, põe, a gente vai dividir. Ok, cada família vai lá, vai comer. Aí vamos juntar todo mundo aqui e tal. Aí às vezes a pessoa ela faz a soma, né, de quantos goles você deu no refrigerante para você pagar aquilo ali, né? Então assim, contadinho. Então, será que isso é necessário? Quer dizer... Será que isso realmente, né? A gente está aqui junto, eu posso. É uma coisa que não vai atrapalhar o orçamento familiar, né? É uma coisa que não vai ter um problema, né? No sentido de tirar de algo que realmente deve ser investido para... Então, às vezes, a pessoa, ela não... É 1 centavo. Não, 1 centavo tem que ficar aqui. Eu tomei 1 gole só de refrigerante, eu vou pagar... R$10, eu vou pagar R$1. Vocês dividem o resto que eu não tomei pouquinho de refrigerante. Então, sempre aquela ganância, né? De dizer, não, vamos tudo certinho, né? E aí é um problema... Né, que também, inclusive, vai se manifestando em outras situações, né? Então, hoje, a gente tem pessoas que querem burlar os impostos, né? Mas eu não acho justo. Tudo bem, né? Enfim, existe a questão, né, do que a palavra nos ensina em termos, né, um padrão, né, civil, né, como cidadão, de uma forma correta. Às vezes o cara quer burlar o quanto ele paga, né, de energia lá, porque ele quer comprar um negócio. E hoje tem, né, muito isso, né, da água... da TV, né? Põe lá o Sky Gato lá,
porque não vai. Então, tudo isso, não, porque eu não acho justo esse valor e tal. Porque a gente trabalha muito isso, né? Eu não acho justo. Então, nós colocamos a nossa justiça. E isso é uma avareza, nesse sentido do dinheiro, né? E quando a gente se baseia no próprio coração, a palavra de Deus já nos adiantou que enganoso é o coração Enganoso do é o homem. coração, exatamente. Então, a base não está no que eu penso, no que eu acho, no que eu acredito, e sim na palavra de Deus. Exatamente. A palavra de Deus tem que ser o parâmetro para as nossas decisões. Os princípios estão aqui. Quando você busca a base fora da palavra de Deus, é um caminho para a perdição. É uma fórmula para dar errado. E eu acho uma coisa assim, quando a gente fala de avarento, né, talvez a gente esteja pensando na figura de uma pessoa que em todo o tempo seja avarenta, isso pode acontecer. Mas eu também entendo assim que a avareza está nos nossos corações. Então pode ser que alguém, você que está assistindo, nós aqui, não sejamos em todo o tempo e na prática da avareza, mas a gente sempre lida Com em algum atitudes momento avarentas. com atitudes avarentas, com atitudes de, mas pode ajudar, mas acho que eu não... Então, nós temos que entender que é um pecado que está no nosso coração e que nós devemos então tratá-lo a partir da palavra de Deus, né? Entender o que a palavra de Deus diz. Então, o extremo, né, de servir ao dinheiro, né, talvez a gente pense nisso quando pensamos em avareza, mas nós, eu, né, você, nós que estamos aqui lidamos, né, em algum nível, e pode ser inclusive questões particulares da nossa vida, né? Então, em uma situação específica da nossa vida, a gente lide com a avareza. Então, é importante avaliar. Não, mas eu não me categorizo nessas pessoas aí que estão sempre gananciosas e tal. Mas faça uma avaliação. Né? Avalie seu coração em questões, talvez, com os filhos, com a esposa, talvez com o marido, com alguém do trabalho, na igreja. Então, avalie, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa ali que está relacionado ao pecado da avareza, né? Da ganância. E a avareza também, pastor e Renato, geralmente é uma afronta direta a Deus e também um desrespeito para com o próximo. Sim, exatamente. A gente não pode perder essa noção. Perdão, Deus, não. Você também está cometendo um ato errado contra o seu próximo. Porque a partir do momento que Deus te deu condições ou colocou no teu coração o dever de ajudar e você se rebela contra uma ordem dada pelo Espírito Santo, isso também é um pecado contra Deus e um ato contra o próximo. Porque eu vejo muito na vida cristã, ela ao mesmo tempo que aparenta ser tão complexa, ao mesmo tempo ela é tão simples. Complexa porque estamos a todo tempo lutando contra a nossa natureza. Então é muito complexo. E ela é muito simples, porque bastaria a gente obedecer e permitir que o Espírito Santo conduzisse a nossa vida, o nosso agir, o nosso pensar, né? Mas o que acontece? Geralmente a gente tem essa tendência de se rebelar contra tudo e contra todos. E aí que está o grande mal, porque a gente perde o equilíbrio na vida. E essa falta de sensibilidade espiritual é que muitas vezes faz com que a gente entre nesse deserto espiritual, porque a gente está ali, passando por um treinamento, e quanto mais a gente se rebela contra esse treinamento, mais tempo no deserto a gente permanece. E o dinheiro é uma esfera, é uma ala da nossa vida que precisa ser muito bem trabalhada. Em Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso aqui é de uma sabedoria tão imensa, pelo seguinte: por exemplo, nós temos nossos filhos, porventura os nossos filhos precisam virar para nós e falar: pai, dai-me de comer. Pai, compre-me isso. Não, nós como pais temos essa inclinação para satisfazer o cuidado para com os nossos filhos. Então, quando nós somos avarentos, sabe o que estamos dizendo indiretamente para Deus? Deus, o Senhor não tem olhado para mim. Deus, o Senhor não tem tido cuidado comigo. O Senhor não está atento às minhas necessidades. Isso é o quê? Uma rebeldia. E é interessante que às vezes a avareza, né, você falou de um ambiente familiar, faz com que a pessoa às vezes retenha, né, para a própria família. Eu lembro que meu pai conta, não conta, né, tá vivo, conta uma história
de uma família, né, conhecida dele assim, que tinham, sei lá, 3 ou 4 filhos, né? Nós somos em 5, em casa 5 irmãos, né? E o cara comprava uma coxinha, né? Uma coisa assim, talvez o cara não tinha condições, não, ele tinha condições, né? O cara comprava uma coxinha para dividir em 4, né? E aí meu pai conta essa história, a gente, né? Ele sempre lembra disso e o cara perguntava assim, vocês estão satisfeitos? Eu não podia falar que não estava. Não, tá tudo bem, a gente tá... Então o avarento... Capaz de cortar, né? Tá insatisfeito? Bom, então eu não vou comprar. Então assim, pega a coxinha, né? Corta em 5 ou 4, divide e tudo mais. Então você tem por um lado, né, aquele pai, né, aquela família, aquela mãe e tal, que tem aquele pensamento equivocado, tudo que eu não tive vou dar para o meu filho. Um pensamento errado, né? Ou seja, de forma desmedida, isso Vai, né, estragar. vai estragar. Agora, por outro lado, também você tem, né, pessoas que retêm, né? Ou seja, ela deixa de fazer o básico, né? A pessoa ela não consegue se divertir no sentido assim, vamos com a família para a gente comer uma pizza. Não pode. Então a pessoa ela vive uma tensão completamente, né? No sentido de querer gastar. E às vezes né, aquele que quer gastar é tido como, você é muito gastão, mas na verdade ele simplesmente quer usufruir, né, do trabalho, porque essa ideia, nós trabalhamos, nós cansamos, acordamos de manhã, né, uma das bênçãos que Deus nos dá é o fato de poder usufruir daquilo que nós temos, né? Não regaladamente, sem administração, como nós falamos, mas também de usufruir coisas que Deus nos deu para fazer. Então, sair com a família, se houver possibilidade, isso é importante. Agora, às vezes a avareza também faz com que as famílias vivem presas, retidas, nesse sentido de que, às vezes, nem o necessário nesse sentido, né, a pessoa consegue fazer de uma forma descansada, porque ela pensa, não, mas aí vai faltar. Então, você lê um texto que eu amo esse texto, eu gosto muito, porque ele faz um contraponto entre avareza e contentamento, que nós falamos aqui. Exato. Então, a avareza é falta de contentamento naquilo que Deus já tem provido, né? Interessante que o povo no deserto, eles fazem isso, né? Deus dá o maná, depois eles vão lá e pegam muito mais do que eles precisavam naquele dia e estragam o negócio, né? Ou seja, o que Deus quer ensinar? Deus não quer ensinar que você não tem que estocar, não tem nada a ver com isso. Tanto que depois José, né, estoca lá para poder saciar a fome, né, de toda a humanidade. Só que o que Deus está querendo ensinar para o seu povo? Eu sou o sustento diário de vocês. Eu sou aquele que sustenta vocês. Não depende de vocês. Mas o avarento, aquele que acha que depende dele, não, vamos fazer um jeito aqui de burlar a regra para a gente encher o cesto e esconder. O que acontecia? O outro dia amanhecia apodrecido. Eu sou teu pai, eu sou o Deus da provisão. Então, exatamente. É você descansar no cuidado de Deus. Exatamente. É descansar. É um tema vasto, né? Vamos lá, né? Então, mas vamos lá, só fazer um desafiozinho aqui. Sim, pode fazer. O que acontece? Muitas no meio cristão, né, que eu vejo o seguinte, que assim, eu nasci generoso, eu sempre fui generoso, mas os lobos vieram e tiraram todo o proveito da minha generosidade, e agora eu fui para o outro lado da mesa. Meu coração está endurecido, né? Meu coração está endurecido. Como é que lida com isso, pastor? Ok, primeiro, Tiago, o princípio bíblico, Tiago diz assim, se você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você peca. Né? Infelizmente, nós nos relacionamos, né, com pessoas, a gente está no trabalho, na igreja e tal, e existem pessoas que lidam com autocomiseração, que é coitado de mim, então ela quer se aproveitar, né, de outras pessoas, quer que as pessoas realmente alimentem o seu ego nesse sentido. Existem pessoas avarentas que querem, né, se aproveitar, às vezes ela pede uma cesta, mas ela não precisa da cesta. Né? Ela pega a cesta porque ela não quer gastar o dinheiro dela comprando alimento. É o próprio avarento. É o próprio avarento, né? Então, às vezes, a pessoa ela se beneficia, né, de algo... você quer entender um pouquinho, né? A gente teve agora esse auxílio emergencial, né, devido à pandemia. Sim. E aí tinha alguns requisitos ali, né? Eu vi uma reportagem que muitas pessoas pegaram, ou seja, elas não tinham carteira assinada e tal, enfim, não tinham histórico, né, de registro de trabalho, né, um vínculo, mas ela trabalhava e ela era remunerada, e continuou sendo remunerada com isso. E a pessoa foi lá e falou, mas não tem um registro mesmo, ninguém sabe, então eu vou lá e pego esse dinheiro. Sempre haverá uma justificativa. Sempre haverá uma justificativa, mas aí que tá, ela sabe e Deus está vendo. Então existem pessoas que realmente nós temos que tomar cuidado, por isso
quando nós ajudamos pessoas, é claro que a gente não tem como saber do coração nesse sentido, e nós não temos como controlar tudo o que acontece com a outra pessoa. Então, às vezes você ajuda alguém aqui, a pessoa, ela pega esse dinheiro, ela diz que vai comprar comida, mas ela não vai, ela vai beber, ela vai fazer alguma coisa, ela vai, né, gastar aquilo. Então, assim, isso não pode nos inibir de ser bondoso, de ajudar pessoas. Então, eu tenho que ser generoso, né? Principalmente com o reino de Deus e ajudar pessoas. O que me ensina? Que eu devo ser mais, né? Fazer uma avaliação correta, né? Sentar com a pessoa, entender, né? E não também fazer com que... Porque eu penso na ajuda no sentido de que eu não torne a pessoa dependente de mim. Então, eu vou suprir a sua necessidade aqui agora, quer dizer, é comida, então eu vou te dar comida. Ah, é um banho? Então aqui o banho. É um prato de comida? Está aqui. É um pagamento de uma luz? Está aqui. Qual que é o próximo passo? Qual é o planejamento para você sair dessa dependência? Porque Deus, né, também deseja isso, que nós possamos usufruir daquilo que sai, né, dele e que nós trabalhamos ali. Né? O próprio Paulo fala isso, aquele que não trabalha não come. Né? Lá, nesse sentido de, olha, gente, há um sistema natural aí de trabalho. Vai ter com a formiga. Exatamente. Então, assim, ok, essa pessoa está disposta, então, assim, é ajuda, mas o que vem depois? Eu não quero que você seja dependente de mim. E talvez a pessoa vai ser por um tempo, até ela se estruturar na vida. Então, eu acho que essa é a questão. E pensando, Renato, principalmente, para afinal das contas, eu quero glorificar a quem quando eu ajudo? Né? Então, assim, quem eu quero que seja reconhecido? Então, a minha motivação tem que ser a glória de Deus. Talvez então, não. Tem que ter essa avaliação, tem que ter esse cuidado. Às vezes as pessoas ficam pedindo, né, de forma desenfreada também, nesse sentido de me ajuda aqui e tal, mas a gente tem que avaliar o caso, né, eu acho que é importante fazer isso, mas também poder dizer assim, ok, se eu ajudei, ajudei, a pessoa, ela gastou com aquilo que não tinha nada a ver com o que ela pediu, aí é o coração dela, é a vida dela, é a moral dela diante do Senhor, ela vai prestar contas a Deus daquilo que ela faz. E essa questão da avaliação, pastor, é muito interessante também, pelo seguinte... muitas vezes nós só somos levados a ser generosos quando somos instigados a ajudar. Exatamente. Então, o que pode entrar nesse contexto de uma autoavaliação é até que ponto você se autoestimula ou se sente naturalmente inclinado a ajudar sem que alguém apareça para pedir. Porque isso é importante. Eu ajudo, só que eu só ajudo quem me pede. Calma aí, você não tem sentido no coração o desejo? Você não tem observado ao seu redor pessoas que de repente estão precisando sem que ela passe também pelo constrangimento de pedir e você mesmo, movido pelo Espírito Santo, se doe? Sim. Entendeu? Então isso também faz parte de uma autoavaliação. Até que ponto você já se apresenta como um doador ou você fica sempre na defensiva ou esperando de forma passiva alguém pedir, né? Por aí. Agora vamos lá, pastor. Por que é importante a qualidade do homem de Deus como não avarento? É importante para que ele não se prenda em coisas desse mundo, né? Então a Bíblia fala sobre que o trabalhador, né, ele é digno do seu salário, porque senão ele vai, por exemplo, no contexto da liderança, no contexto do pastoreio, né, o texto fala a respeito de não pastorear o rebanho de Deus por sorte da ganância, né, mas com liberdade, com realmente querendo abençoar, querendo cuidar das pessoas. Então, pensando nisso, né, para o líder, né, para o pastor, para aquele que exerce liderança na igreja, que pastoreia o rebanho de Deus, né, eu como pastor não posso ser motivado no sentido de ter o lucro por meio da igreja. Então, o que Paulo está dizendo aí, o que o autor também coloca aqui eu não posso pensar em ser pastor, né, para dizer assim, não, mas ali eu vou ter um lucro. Então, isso não é o coração, ou não demonstra um coração pastoral. Então, isso não pode acontecer porque a minha motivação não é o crescimento da igreja, não é o Cristo ser formado na vida dos irmãos, mas é em que aquelas pessoas, de alguma forma, elas podem, então, me dar lucro. E quanto mais crescimento eu tenho, né, mais lucro eu vou ter. Então, isso não pode permear o coração do ministro, não pode permear o coração daquele que ama o Senhor. Pensando também no aspecto dos relacionamentos, né, talvez do não pastoreio, mas do pai, né, do marido, daquele que serve na igreja, do jovem que está ali, enfim,
se ele é movido pela sorte da ganância, então as suas motivações não serão sinceras nem diante de Deus nem diante das pessoas. Então todo o seu trabalho vai ser sempre pensando assim, como eu posso ganhar? E aqui é interessante, né? Eu sei que é um tema bem delicado, mas hoje muitas pessoas estão machucadas, né, dentro de igrejas, né, de igrejas que sempre estão pedindo, não prestando contas, né, daquilo que eu gosto muito, né, disso que o nosso pastor aqui, o pastor Arival, faz. Tudo que é feito em Pinheiros, tudo tem, né, é prestado contas, assim. Transparência total. Transparência. Então, ele fala sempre isso no púlpito e isso me alegra, me dá orgulho, num bom sentido aqui dos usos da palavra, né, de ser auxiliar do pastor Arival, de pertencer à igreja, né, de Pinheiros nesse dia. Eu sei que outras igrejas também fazem, mas estou falando do nosso contexto aqui como membro, né, como vocês membros da igreja e eu como auxiliar aqui do pastor Arival. A beleza, né, e o orgulho de dizer assim, não, nós fazemos, né, e o quanto de pessoas são abençoadas, o quanto de pessoas... Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Isso me deixa confiante. É uma equipe integrada. Assim, sim. Exatamente, porque existe, né, eu vou dizer aqui, né, não é um desabafo nesse sentido, né, mas às vezes quando as pessoas perguntam assim, o que você faz? Né, eu falo assim, eu sou ministro do evangelho, eu sou pastor. E aí? Aí vem aquela piadinha já, né, de dinheiro, tarará, enfim, né. Mas eu fico muito feliz por poder fazer parte, né, de uma igreja transparente, de uma igreja que tudo que entra, né, tudo que é movimentado ali é com pessoas, né, temerosas. Né? Nós temos, não só, né, nós temos o nosso presbítero aqui, o presbítero Luiz, né, Melo, nós temos aqui o José Rintz e outros irmãos que estão envolvidos com isso, o próprio conselho, sabe, de ter sempre uma transparência, um amor, um zelo, sabe? Às vezes eu vejo, eu falo isso, né? Às vezes eu vejo ali alguém, né, às vezes vem pelo aconselhamento, né? Eu fiz uma oferta à igreja de Pinheiros, lá R$5. O amor e o zelo, né, que é administrado o valor de 5, de R$2, mas também talvez de mais. Então eu fico muito grato a Deus pela vida desses irmãos e eu vejo o quanto isso impacta também na vida dos membros da igreja. De saber, né, de sabermos, né, vocês, a gente que está auxiliando ali, de saber, olha, vendo os frutos, né, do investimento, do trabalho. Então, né, a liderança, né, o homem de Deus não deve ser dirigido pelo lucro. Ele deve ser dirigido pelo amor, né, pelo serviço. E nós ganhamos com isso também. Em que sentido? Né, de poder ver a obra de Deus sendo manifestada, crescendo, não só aqui, mas em vários lugares. O efeito didático também. Disso também, né, pastor? Porque um membro que vê a sua direção agindo com transparência, com honestidade e com sensibilidade, isso vai ensinar os membros a assim agirem também. Né? Exatamente. Então tem o efeito didático também na própria comunidade. Exatamente. E é por isso que a igreja cresce muito, muito, porque existe um espírito de corpo, de comunhão, de honestidade, de justiça, que alegra todo mundo, é uma coisa maravilhosa, né? E isso, acho que a mesma coisa serve para o indivíduo. Então é o seguinte, se você quer ser querido, amado, respeitado, não tem nada a ver com comprar as pessoas, ser generoso. Não é isso, mas você se torna uma pessoa muito querida, muito respeitada e não vai fazer falta. Exatamente. Comprar 2 coxinhas, então, ok, é um processo. O pai só comprava uma coxinha para cada filho, ok, vamos fazer força lá para tirar o escorpião do bolo. Aí compra 2, 3, 4, 5 e não vai faltar. E o homem de Deus, né, o homem que é movido pela ganância, né, então ele não vai conseguir amar adequadamente. Né, com relação à sua pergunta, por quê? Porque nós não vamos conseguir amar adequadamente. Né, se eu, como pastor, tiver simplesmente o desejo do lucro sobre as pessoas, eu não vou poder cumprir o princípio bíblico do amor pastoral, do amor ao próximo, da mutualidade cristã. Porque eu sempre vou ter na minha cabeça aquela ideia de, como que eu posso ter lucro aqui? Como eu posso ganhar aqui? Né? E infelizmente nós sabemos que muitos irmãos e muitas irmãs foram machucados por causa disso. Né? Ou seja, sempre tirando pessoas que foram talvez ensinadas de uma forma equivocada sobre o relacionamento, né, da pessoa com o dinheiro, do ministro com o dinheiro, da igreja com o dinheiro, não no nível de generosidade, né, como Paulo descreve em Coríntios, o dar com alegria, né, o ofertar com alegria, não havia alegria, havia imposição, né? Havia subjugamento. Né? Então, infelizmente, isso acontece, mas não deve mover o coração do ministro, né? Não deve mover o coração de nenhum homem, de nenhuma pessoa.
E aí está a importância de obedecer a palavra, porque enganoso é o coração do homem e é muito fácil para o homem cair, né? Mas vamos lá, mais uma pergunta, pastor. Quais são alguns sinais de que alguém é amante do dinheiro? Bom, primeiro, a gente pode avaliar o coração na forma como nós nos relacionamos. Quer dizer, eu me contento com aquilo que eu tenho. Porque um dos sinais, como o próprio Fabrício leu aqui, nós falamos, é o descontentamento. A pessoa está descontente em todo o tempo. Ela não consegue ter prazer. A rebeldia do coração. A rebeldia do coração. Outra coisa é o quanto eu ajudo pessoas, o quanto eu sou generoso. Né? Inclusive, o próprio pastor Arival escreveu um livro sobre generosidade, né? Aqui na nossa igreja, é o pastor da nossa igreja. E o que acontece? Às vezes a pessoa não tem traços nenhum de generosidade. Ela é sempre constrangida a fazer isso. Em que sentido? Não constrangida por ali, mas toda vez que ela escuta sobre esse ensino, ela o faz não por amor, não por desejo de dar, mas por constrangimento. Às vezes até por medo de Deus fazer alguma coisa com ela, né? Aquela relação de medo, consequência. Então isso é um sinal, talvez. Aí, é a motivação, né? É a motivação. No direito a gente utiliza muito o elemento volitivo, né? O que leva a pessoa a fazer algo, né? Uma outra questão é... Eu tenho, né, um coração assim, eu estou sempre preocupado com o meu sustento só, né, ou seja, eu busco lucros indevidos, quer dizer, minha cabeça está funcionando para ver oportunidades indevidas, lucros indevidos em todo o tempo. Quer dizer, como é que eu me relaciono com essa situação? Quando eu tenho um lucro a mais que não é meu, eu devolvo? Né, o que eu faço com isso? Então são elementos que a gente vai avaliando. E o que move o meu coração, né? Quer dizer, eu brigo com a esposa, brigo com o marido, brigo com o filho, brigo no trabalho, né? Eu estou sempre brigando com as pessoas por causa de dinheiro. Isso também são avaliações importantes a fazer. E indicativos sérios, né? Indicativos sérios. Precisa de tratamento, né? Precisa de Bíblia, precisa de né, tratamento. Tratamento, exatamente. E, de novo, não depende de valor. Às vezes a pessoa recebeu, por exemplo, um troco lá, R$5 a mais, né? A pessoa o caixa errou no troco, deu R$5 a mais e opa. Ali para ela já é um lucro. Já é um lucro e o que acontece é que, na verdade, o coração está ali, né? Exatamente. Vamos lá. Quais são alguns dos princípios éticos que alguém pode estabelecer para se proteger contra a avareza? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, o autogoverno com relação a qualquer coisa na vida é prejudicial. Em que sentido? Se eu autogoverno tudo da minha vida, né, o meu tempo, o meu uso de redes sociais, o meu uso do celular, o meu uso do computador, quer dizer, eu sou o meu senhor, isso vai trazer problema. Eu acho que a questão do dinheiro também, né, principalmente aos casados, né, compartilhar com as esposas como que ele administra o dinheiro, como que o dinheiro está sendo administrado, né, em família. Então, o autogoverno, o princípio ético é eu não vou lidar com o dinheiro sozinho. Né, eu não vou... Se você, de alguma forma, né, pastoreia uma igreja e tudo mais, né, aí fica, né, de pastor a pastora, que é nunca lide, né, sozinho com o dinheiro daquela igreja. Quer dizer, nem lide, você tem irmãos e irmãs que podem ajudar você a fazer isso, né, e trabalhar nesse processo, talvez, de poder auxiliar e tudo mais. Então nós temos que tomar cuidado, né, fugir da aparência do mal nesse sentido, já que já temos aí um histórico, né, e entender que o coração... ele é a fonte onde deve ser atacado, né? Ou seja, o problema real não é só em como meu pai me ensinou, como eu devo lidar com o dinheiro, como é que eu... Isso tem a ver com o desejo do meu coração. Então entender é como que eu posso obedecer às Escrituras, quais princípios bíblicos eu vou ter aqui, eu vou praticar na minha vida para talvez lidar com uma questão do meu coração de avareza. Então, como é que eu vou ajudar? Como é que a gente pode criar na família aqui princípios de, talvez, ofertar juntos, né? Com os filhos, dar lá a oferta para levar à igreja, né? Nós temos aqui, inclusive, um projeto muito legal, né? Que foi feito e sempre é. Nós temos as latinhas, né? Os cofrinhos que as pessoas vão colocando, as crianças e tal, durante algum tempo para ofertar aos missionários. Quer dizer, você vai ensinando, você vai também tendo uma disciplina de ofertar, de poder ajudar a vida de outras pessoas. Então, isso são questões práticas que a gente pode fazer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Exatamente. Mais fácil, né? Vamos lá. Como um homem de Deus pode desenvolver... Não, de novo. Perdão. Como um homem de Deus pode desenvolver a prática da generosidade? Diria já o sábio, sendo generoso. Praticando, né? Uhum. Agora, lembre-se, a prática ela é uma expressão de uma manifestação do coração.
Então se começa no coração. E qual que é a primeira questão? Contentamento. Eu estou contente com aquilo que eu tenho? Eu sei viver com muito, com pouco? Eu sei. E Paulo diz que o contentamento ele é aprendido, né? Nós citamos aqui já. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é um contentamento no Senhor. Se eu estiver contente no Senhor, se eu estiver entendendo que o Senhor é a fonte de tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que eu já tenho, né? Ou seja, Ele é mais suficiente do que qualquer outras riquezas que eu possa ter, então isso já vai tirando o senhorio da avareza do meu coração, do dinheiro, e o Senhor então vai tomando espaço para que Ele possa governar a minha vida. Então, a avaliação principal é: Cristo tem que ser o Senhor completo do meu coração, inclusive sobre a minha satisfação. E tirar a importância material da vida. Porque quando a gente traz na nossa vida, para a nossa família, o peso da importância material, não tem como trabalharmos esse equilíbrio. Exatamente. Então, tirar o peso do material na nossa vida espiritual. Porque tudo isso aqui é passageiro. Como dizem, Na vida tudo é passageiro, é isso? no caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada daqui. Ok? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está estribada em princípios equivocados, e esses princípios são estendidos para os familiares. Quando ele morre, a família se desestrutura, porque todo o valor que a família tinha estava baseado no material e não no relacionamento. O relacionamento interpessoal e principalmente o relacionamento com Deus, né? Aqui falou da prática, da generosidade, né, porque as pessoas pensam assim, normalmente, o dia que eu estiver bem financeiramente, aí eu vou ser generoso. E quando a botija está vazia, né? Pois é. Então o que acontece é que, na verdade, é o contrário, né? Que Deus é o Deus da provisão, e ele fala o seguinte, ele esquadrinha o coração e fala o seguinte, fulano tem um coração generoso. É claro que não é fácil, acho que não é uma coisa que nós somos condicionados para isso, mas como o pastor Tiago acabou de falar, nós temos que treinar isso. Me veio, o senhor falando isso, né, me veio uma seguinte imagem, né? O pescador, não é o pecador, o pescador que vai pescar, e assim, ele fala, não, é o seguinte, eu só vou tentar pescar com um anzol aqui, eu não vou colocar a isca para pegar o peixe. Ele fala, não, estou economizei o dinheiro da isca lá, certo? Então assim, sei lá, eu não sou pescador, tá? Então, desculpa se eu estiver falando uma besteira, mas assim, sei lá, eu já vi o pessoal pescar com camarão, por exemplo, né? Não, camarão é caro, eu vou lá só com anzol só. Ok, o indivíduo que foi lá, digamos, entre aspas, foi generoso com o peixe e comprou uma bela isca de camarão, no final do dia, eu acho que ele pescou muito mais peixe, né? Ainda bem que não sei, porque eu só lavo a isca, né? Mas no final das contas, esse generoso acabou pescando muito mais. E eu creio que Deus faz exatamente isso. Você sendo generoso, você treinando e praticando a generosidade, dia a dia Deus vai encher a sua botija, né? Porque é o Deus da provisão. Né? Você falou do coração, né? Como tratar o meu coração da avareza, pastor? Pegando aqui de novo o gancho do Fabrício, né? O Fabrício é o nosso leitor aqui oficial dos textos bíblicos, né? Uma bênção isso. Contentamento. Acho que avaliar o coração, né? E aí pode pedir ajuda da família e tudo mais, porque é um processo de mudança, né? Do ídolo, deixar o ídolo da avareza, deixar o ídolo, né? Da busca, da ganância constante, e aí então passar pelo processo de reflexão, de dizer, eu preciso ler textos bíblicos, eu preciso me relacionar corretamente com o dinheiro, e o entendimento correto de quem Deus é. Ele é o provedor, ele é o dono de todas as coisas, e eu sou um mordomo. Então como que eu posso, como servo, né, gerenciar e trabalhar naquilo que Deus já me deu? Quer dizer, não é o sentimento de possessão, um sentimento de servidão. Porque tudo aquilo que nós achamos que temos poder sobre aquilo que é nosso, então nós nos tornamos senhor daquilo, aparentemente porque na verdade tem um senhor, né, da avareza no coração. Então o sentimento eu não sou dono, eu sou servo. E como mordomo. Então como que um servo administra, como que um mordomo administra tudo isso, né? Obviamente pensando na glória de Deus. Amém, amém, amém. Aliás, uma coisa que é importante é o seguinte, que antigamente o dinheiro era só o que você trabalhava. Hoje em dia, com o advento aí dos cartões de crédito que você muitas vezes recebe,
Hoje coibiram um pouco isso, né? O Fabrício sabe melhor, né? Mas teve um tempo aí que as administradoras distribuíam cartão de crédito para todo mundo aí. E as pessoas falam, opa, pera um pouquinho, eu tenho um limite aqui que entrou um dinheiro aqui na minha conta, entre aspas, que agora eu vou torrar e vou gastar, né? Então eu não tenho esse problema de avareza. Mas eu vou lá e gasto tudo aquele dinheiro não é meu, né? É avareza. É avareza também. É avareza, né? Porque tá querendo gastar, né? O cartão de crédito, né? Enfim, bem administrado, obviamente, aí a cada um com a sua opinião nesse sentido, né? Mas claro que se for bem administrado, isso é possível, né? Poder fazer isso e tal. Mas ele traz a falsa sensação de que você tem dinheiro, né? Então você, mas eu não tenho. Mas não, mas no cartão tem, né? Na verdade não é seu, né? Você vai ter que pagar de novo, né? E aí a avareza também está no fato de eu querer ter um estilo de vida que eu tenho que sacrificar a família, sacrificar outras pessoas para que eu, né, consiga manter esse estilo de vida. E esse assunto ele é muito complexo, muito extenso, e logicamente que num programa como esse é impossível tratar todas as nuances. Mas colocando os pingos nos is, primeira coisa, a avareza é pecado. É pecado. Primeira coisa que tem que ter em mente, a avareza é pecado. Segundo, ter avareza ou ser avarento é você não ter fé no Deus Todo-Poderoso. Você está desconfiando do Deus que você com a boca professa, mas que na verdade o seu coração duvida. Deus vai ouvir a oração de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que no fundo deposita sua confiança no dinheiro em vez do Deus Todo-Poderoso? Não. E a avareza leva a pessoa a deixar de ter preocupação com o próximo. Então, assim, de forma bem sucinta, é pecado, é falta de fé e falta de amor. E ansiedade, porque está ansioso. Não tenha dúvida. Toda a motivação dela e todo o seu gasto de energia estará em torno do dinheiro, dos bens. Pastor Tiago, considerações finais a respeito da avareza. Estamos chegando no final, né, gente? Sim, a consideração final é: guarde o seu coração no Senhor, né? Peça a Deus que ajude você a se relacionar bem com o dinheiro, sabendo que esse relacionamento está ligado muito mais com o seu coração do que propriamente uma boa gestão. Talvez você seja exemplo de gerir o seu dinheiro, mas por trás dele há uma retenção muito grande atrás dessa gerência, no fato de você não descansar e não usufruir. Ou talvez você é o extremo, aquele que gasta tudo, né? Que entra, sai, né? Ou seja, não tem nenhum fluxo de caixa, nada. E isso também mostra a avareza. Então, lembre-se, a avareza não está ligado com o quanto nós temos, mas o quanto nós amamos aquilo que possuímos. Cuide do seu coração, né? Cuide do coração dos seus filhos, ensine desde criança, né, a ofertar, a ser generoso, né, nesse sentido, para que você possa também colher frutos de administrar, de ajudar o seu filho nisso. Por outro lado, entenda que é sempre uma batalha do coração. Então peça a Deus graça, né? Peça como Davi, crie em mim um coração, né? Um coração puro, né? Um espírito quebrantado. Quer dizer, Deus me ajude a relacionar-se bem com aquilo que o Senhor tem me dado e principalmente gerir, né, de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E deixe de pensar tanto nos seus direitos e veja também os seus deveres, né? Porque nós, como cidadãos, também temos nossos deveres. E muito cuidado com as luxúrias e os prazeres que o mundo oferta e que você não venha a entrar nesta cilada. Em Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada, né, junto aos ribeiros de água. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, meus queridos, estamos aqui terminando aí mais essa edição do MENAP. O MENAP faz parte da programação da UPH. O PH é a União Presbiteriana de Homens, que é o ministério de homens da nossa igreja. Deixando muito claro aqui, inclusive na edição anterior do Café dos Homens, faz parte da programação da UPH, o Café dos Homens, que acontece todo último sábado de cada mês, né? Em dois formatos, no presencial, tá? E no online. No presencial, que você pode ter o privilégio de tomar um café conosco ali, é uma bênção, nós temos esse privilégio
graciosamente, você pode vir aqui a partir das 8h30 da manhã de cada último sábado do mês. Nós temos um Café do Homem com a preleção de um assunto que é um tema interessante para o homem. Então, deixar muito claro, porque na edição anterior do Café dos Homens, um irmão colocou assim: poxa, mas vocês tinham que seguir uma liturgia mais, como se fosse um culto, e deixar muito claro, com todo respeito a esse irmão, tá? Toda ou crítica ou sugestão é muito bem vista. Mas o que acontece? As atividades da UPH, né, do MENAP, do Café dos Homens, o que é? A aplicação prática da palavra de Deus na vida do homem. Então, por exemplo, Café dos Homens, nós todo mês tem um preletor, com os mais variados assuntos de interesse para o homem. Então, o que acontece? Finanças, coisas ligadas à saúde, atividade esportiva, qualidade de vida, que mais? Profissão, carreira, a parte jurídica, os direitos. Né? E o nosso próximo café é dia 26 agora, né? 26 de março. Agora, ok? Isso. Já estamos aí, já está engatilhado o preletor. Fica ligado aí que nos próximos dias nós vamos colocar no site da igreja. Esse camarada é uma pessoa muito legal, que é o Luiz Caruso Neto. Ele é um executivo do grupo Votorantim, e o camarada ele manja muito de compliance, de novos negócios. Então, e nós esperamos que esses conteúdos sejam bastante úteis aí. E hoje, só para deixar um pouquinho da nossa audiência com água na boca, nós temos o nosso primeiro jantar, organizado pela UPH, glória a Deus por isso, casa cheia, lotada. Né? O Fabrício é o camarada que correu atrás das compras aí, foi uma correria enorme, né? Ainda bem que ele tem uma carreta, né? Mas o primeiro jantar italiano, organizado meio que por um japonês, né? mas vai funcionar, né? Amém. Glória a Deus por isso, né? E se Deus quiser, teremos muito mais outros assuntos de interesse do homem. Então, jantar, churrasco, futebol, atividade física, coisas que edificam o homem enquanto homem de Deus, enquanto embaixador do reino. Certo, meus queridos? Então, até a próxima edição do MENAP. Fique com Deus, e estamos sempre aí com vocês. Amém. Deus abençoe grandemente.